Sabe aqueles fenômenos da física que parecem pura mágica? Hoje a gente vai desvendar um deles. Uma força totalmente invisível que consegue parar um objeto de metal no ar de forma quase instantânea. Vamos entender direitinho como isso funciona. Bom, nossa investigação começa com uma coisa bem simples: um pêndulo. Só que o que acontece quando ele balança e passa por um campo magnético, isso desafia a nossa intuição. E vai nos levar a uma pergunta bem importante. É exatamente essa a questão. Que força é essa? O que pode ter tanto poder para frear um pêndulo de alumínio sólido sem nem encostar nele? A resposta está numa demonstração de física que é, olha, fantástica. A montagem é a seguinte, uma chapa de alumínio maciça presa num pêndulo. No caminho dela, um par de ímãs bem fortes cria um campo magnético. Quando a gente solta o pêndulo, ele começa a balançar normalmente, mas, na hora que ele entra no campo magnético, ele para. A frenagem é súbita, total. É como se ele batesse numa parede invisível. Esse efeito é impressionante, mas não tem nada de mágica aqui. É pura ciência. Então vamos dar um nome para essa força misteriosa e entender de uma vez por todas de onde ela vem. O fenômeno por trás disso tudo são as correntes de Foucault, que também são conhecidas como correntes parasitas. Funciona assim. Quando um material condutor, tipo o alumínio, se move através de um campo magnético, umas pequenas correntes elétricas circulares aparecem dentro do material. Dá para imaginar como se fossem pequenos redemoinhos de eletricidade. E aqui está a principal pista. A chapa de alumínio é maciça. Isso significa que não tem nada impedindo que esses redemoinhos elétricos circulem por uma área bem grande. E a regra é clara: quanto maior a área, mais fortes são essas correntes. Então, o ponto central é essa cadeia de eventos, um levando ao outro. O movimento gera as correntes. Essas correntes, por sua vez, geram o seu próprio campo magnético. E por uma lei da física, esse campo magnético novo se opõe àquele que o criou. Essa briga, essa oposição entre os campos magnéticos que resulta naquela força de frenagem que a gente viu. Fascinante, não é? Ok, se a causa do freio são as correntes circulando livremente, o que aconteceria se a gente interrompesse o caminho delas? É exatamente isso que a próxima fase do experimento vai testar, com uma modificação muito, mas muito inteligente. A ideia por trás da solução está toda resumida aqui. O objetivo é bem claro: impedir que aquelas grandes correntes circulares consigam se formar. Se a corrente não consegue fluir livremente, a lógica diz que o efeito de freio tem que diminuir. E a solução é surpreendentemente simples, até mecânica. Vários cortes, como se fossem ranhuras, são feitos na chapa. Essas ranhuras funcionam como barreiras, basicamente forçando as correntes elétricas a se dividirem em vários redemoinhos bem menores e, claro, bem mais fracos. A diferença fica bem clara quando a gente compara as duas. Na chapa maciça, o fluxo de corrente é livre, o que cria uma força de frenagem gigante. Já na chapa com cortes, esse fluxo é interrompido. Isso nos leva a prever que a força de frenagem vai ser muito, muito menor. Chegou a hora da verdade, a prova final. Vamos trocar a chapa maciça pela chapa com as ranhuras e repetir o experimento. A teoria toda faz sentido, mas nada como ver acontecer na prática. E aí está. Exatamente a mesma montagem, o mesmo campo magnético, mas o resultado é completamente diferente. A chapa com os cortes passa pelo campo magnético e continua balançando. A frenagem ainda existe um pouquinho, mas foi reduzida de uma forma drástica. Ela se move quase que livremente. A conclusão, então, é óbvia. Ao cortar o caminho das correntes de Foucault, a força de frenagem foi massivamente diminuída. Uma pequena modificação física teve um impacto gigantesco no comportamento do pêndulo. Então, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, que as correntes de Foucault são uma força real e poderosa. Segundo, que a intensidade delas depende da área que elas têm para fluir. E o mais importante, a gente pode projetar sistemas para controlar esse efeito, seja para usar a nosso favor, como nos freios magnéticos de trens, ou para evitar que ele atrapalhe. Essa demonstração é fantástica porque mostra uma força invisível em ação, sendo controlada por princípios básicos da física. Isso faz a gente pensar, né? Quantas outras forças invisíveis, do magnetismo à gravidade, estão o tempo todo moldando o nosso mundo de formas que a gente nem sempre percebe. A física está em todo lugar, só esperando para ser descoberta.